Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O número 9 da Revista Espírita, correspondente a setembro de 1859, apresenta na seção Palestras Familiares de Além Túmulo 3 mensagens obtidas na Sociedade Espírita de Paris nas reuniões dos dias 1º, 22 e 8 de julho, respectivamente. Esta última, precedida por Kardec do título Morte de um Espírita, o codificador diz sobre o comunicante: o Sr. J., negociante do departamento de Sartre, morto em 15 de junho de 1859, era, sob todos os pontos de vista, um homem de bem e de uma caridade sem limites. Tinha feito um estudo sério do Espiritismo e era um dos seus fervorosos adeptos. Como assinante da Revista Espírita, estava em contato indireto conosco sem que nos conhecêssemos. Evocando-o, temos como objetivo não só corresponder ao desejo dos seus parentes e amigos, como de lhe dar pessoalmente um testemunho de nossa simpatia e agradecer-lhe gentilezas que de nós havia dito e passado. Além disso, era para nós motivo de estudo interessante do ponto de vista da influência que pode ter o conhecimento aprofundado do Espiritismo sobre o estado da alma depois da morte. Evocado, o Sr. J. informa que já está ali há muito tempo e, na sequência, revela já conhecer Kardec por tê-lo visitado muitas vezes, tendo tido mais de uma conversa com ele como espírito enquanto encarnado, detalhe assim comentado pelo codificador. Isto confirma o fato muito importante, do qual temos numerosos exemplos, das comunicações que entre si têm os homens, malgrado seu, durante a vida. Assim, durante o sono do corpo, os espíritos viajam e se visitam reciprocamente. Despertando, conservam a intuição das ideias que adquiriram nessas palestras ocultas, cuja fonte ignoram. Dessa maneira, temos durante a vida uma existência dupla: a corporal, que nos dá a vida de relação exterior, e a espírita, que nos dá a vida de relação oculta. Seguindo com a entrevista, Kardec pergunta se ele era mais feliz que na Terra, obtendo como resposta outra pergunta: e perguntais? Levando o codificador a se aprofundar na questão, já que J. desfrutava de fortuna honradamente adquirida que lhe proporcionava os prazeres da vida, além da estima e consideração pela sua bondade e beneficência. Assim sendo, em que consiste a superioridade da sua felicidade atual, ouvindo de J. que ela consiste na satisfação que lhe proporcionava a lembrança do pouco bem que fez e na certeza do futuro que lhe promete. Questionado sobre a afirmação feita por ele, que ainda viveria 5 anos, disse que tal ilusão era criada por um espírito benevolente que o queria afastar de sua mente o momento da morte, que, sem o confessar, tinha fraqueza de temer, apesar de saber do futuro do espírito. Se ao entrar no mundo dos espíritos, entrara as coisas como imaginava que fossem, respondeu que mais ou menos a mesma coisa, exceto alguns detalhes que compreendera mal. Afirmou também que a leitura da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos o ajudaram bastante nessa tarefa, incontestavelmente, e principalmente o que preparou sua entrada na verdadeira vida. Se teria experimentado algum espanto ao se sentir no mundo dos espíritos, disse que seria impossível de outro modo, acrescentando que espanto não é bem o vocábulo. Melhor seria dizer admiração. É tão difícil poder fazer-se uma ideia do que é isto? Comentando este trecho, Kardec ilustra: aquele que antes de ir habitar um país o estudou nos livros, identificou-se com os costumes dos seus habitantes, a configuração, seu aspecto, por meio de desenhos, plantas e descrições, é sem dúvida menos surpreendido que o que não tem nenhuma ideia. Entretanto, a realidade lhe mostra uma porção de detalhes que não tinha previsto e que o impressionavam.
deve dar-se o mesmo no mundo dos espíritos, cujas maravilhas todas não podemos compreender, porque há coisas que ultrapassam nosso entendimento. Prosseguindo, J. revela que viu e reconheceu imediatamente alguns espíritos queridos junto a ele e que descreve o que se passou no momento em que o corpo deu o último suspiro. Ser muito difícil encontrar um meio de descrever, comparando a sensação que a gente experimenta ao despertar de um sono profundo, que esse despertar é mais ou menos lento e difícil em razão direta da saturação moral do espírito e nunca deixa de ser fortemente influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte. Acrescenta ter havido um instante de perturbação quase inapreciável para ele no momento da morte, e o despertar foi como se tivesse respirado ar puro ao sair de uma sala cheia de fumaça. Sobre lembrar-se da existência passada, disse que, como melhor se pode, tendo sido um bom criado junto a um bom senhor, que o recebeu em companhia de outros a seu regresso agora ao mundo espiritual. Finalizando, Kardec acredita que seu irmão devia aguardar ansioso o resultado daquela conversa, pois pediu a um amigo comum comunicar sua morte ao codificador, solicitando algumas palavras a eles, obtendo como resposta que dissesse a ele que refletisse e estudasse seriamente o Espiritismo, pelo auxílio que ele traz para passar este momento tão temido pela maior parte, que soubesse que está sempre com eles, em seu meio, e que os vê. A comunicação, contudo, deixou a desejar ao irmão, que comentou que ele não conservou na linguagem o cunho da originalidade que tinha normalmente, que manteve uma reserva que não observava com pessoa alguma, num estilo incorreto, brusco, cortando a inspiração, ousando tudo, afrontando quem quer que formulasse objeção contra suas crenças, reduzindo-os a nada para os converter, não dando na mensagem a conhecer nenhuma particularidade das numerosas relações que tinha com uma porção de pessoas, não citou nomes, não falou da irmã que ainda vivia e tão digna do seu interesse. Diante disso, Kardec evoca novamente J, indagando se tinha conhecimento da carta escrita pelo irmão sobre sua manifestação, ouvindo do espírito que sim, e que viu quando a escreviam, e que a estranheza sobre não ter conservado na linguagem o cunho de originalidade e o ímpeto agressivo nas discussões devia-se ao fato que o céu e a terra são muito diferentes, e onde estava encontrava mestre que os cercavam em vida, o impacientavam com suas objeções absurdas, que ele lhes mostrava o sol e não o queriam ver, não tinha como manter o sangue frio, e onde estava não há necessidade de discutir, pois todos se entendem. Acerca da admiração por não ter feito citações nominais, diz: podem ficar admirados? Eu os espero. Quando vierem juntar-se a mim, verão qual de nós está com a razão. Sobre não ter demonstrado todo o interesse que tinha direito de esperar dele, diz que lhes quer bem, mas não lhe fará. E quanto nada ter dito relativamente à irmã, indaga: então eles estão entre mim e ela? E no que se refere ter dito algo que conhecido da intimidade deles, qual a vantagem de repetir o que sabem? Pensa que não tem outra coisa a fazer? Não têm eles os mesmos meios de esclarecimento que tive? Que os aproveitem, garanto-lhes que se sentirão bem. Quanto a mim, dou graças aos céus por terem enviado a luz que me rasgou o caminho da felicidade. A luz brilha para todo mundo. Cego é aquele que não quer ver. Este cairá no precipício e amaldiçoará sua cegueira. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.